A verdade brotará da terra. Por quê, irmão? Porque é uma profecia. Próximo ao fim dos dias, a doutrina que gera as primícias, a palavra da verdade. Porque aqueles que nascem da palavra da verdade, permanecem na palavra da verdade, eles cumprem a justiça. Por isso que a verdade ela casa com a justiça nas escrituras. Aí em Oséias capítulo 11, versículo 12 vai dizer: Efraim me cercou com a mentira. Eles não têm argumentos lógicos. E eles não têm argumento nas escrituras. Não. Os argumentos deles são emocionais. Eles partem para as injúrias, para apelos emocionais. Por quê? Porque o evangelho do engano domina a alma. Efraim se apacenta de vento. Vento do hebraico é espírito, o espírito de um ser personificado. Eles não tiram a sua doutrina da palavra da verdade. A doutrina deles vem do vento leste. Vou mostrar isso para os irmãos nesse estudo. Ai deles, porque fugiram de mim. 5 virgens loucas. Destruição sobre eles, tribulação sobre eles. Porque se rebelaram contra mim, eu os remi. Eles eram remidos, eles estavam na verdade, mas disseram mentiras contra mim. Tomara que não seja tarde, meu irmão. Eles vão acordar e eles vão despertar, só que já vai ser tarde. Este vídeo para os irmãos. Mentira no hebraico é sheker. 3 letrinhas hebraicas. Shin, Kaf e Rush. A letra do meio de sheker, a letra Kaf, ela é parecida com um pezinho, ela tem a perninha curta. Daí vem o ditado: a mentira tem perna curta. Por quê? Porque a mentira é desequilibrada. A mentira não se sustenta. Uma hora ou outra, ela aparece e ela cai por terra. Ela sempre quer aparecer, mas ela sempre cai por terra. Ela não tem equilíbrio. Ela não tem sustentação. Ela não tem fundamentação, nem lógica, nem espiritual. Quando a gente compara essas letrinhas aí com os números que eles simbolizam no alfabeto hebraico, são como um gráfico irregular. A primeira letra, a Shin, é o número 300 no alfabeto hebraico. A segunda, Kaf, é o número 100. E a terceira, a letra Rush, é o número 200. Ou seja, parte de 300, volta para 100 e vai para 200. Mostrando que a mentira ela é desequilibrada, ela não tem equilíbrio. Ela não tem sustentação, ela cai por terra sempre. Mãe, por que você está falando isso? Porque hoje, meu irmão, você vai entender que existem 3 principais doutrinas na igreja do Mashiach. Existem aqueles que estão com engano, você vai entender hoje. Existem aqueles que estão com a mentira, que é diferente do engano. E existem aqueles que estão com a verdade. Hoje você vai entender a diferença entre as 3. Aí em Oséias capítulo 11, versículo 12 vai dizer: Efraim me cercou com a mentira. A mentira se opõe à verdade. Você já prestou atenção, meus irmãos, que as palavras de Jeroboão e seus cúmplices e as palavras de Sambalat, elas não têm sustentação, elas sempre caem por terra. Por quê? Porque a doutrina principal dos efraimitas é a mentira. A palavra da verdade que está com as primícias, ela vem de Emet. Emet do hebraico, formado por 3 letras hebraicas. A letra Aleph, a letra Mem e a letra Tev. Cada uma das 3 letras tem 2 perninhas, bem aprumadas e bem seguras. Porque a verdade ela é equilibrada, a verdade ela é aprumada. A verdade ela combina com início, meio e fim. Ela não cai por terra. É tanto que a palavra Emet, a palavra verdade no hebraico, ela é formada pela primeira letra do alfabeto hebraico, pela letra do meio e pela última letra. Porque há um equilíbrio, há uma harmonia. Ela não cai por terra. Aí em Oséias, no versículo citado também diz: Israel com engano, mas Judá permanece com o Criador. Com o santo está fiel. Efraim foi enganado com a mentira dos espíritos mentirosos. Por isso que ela está cercada com a mentira.
Israel, a igreja no geral, Loame, Louama, católicos e evangélicos, eles estão no engano da Babilônia. Mas Judá ainda permanece com o Criador. Essa palavra permanece, meus irmãos, do hebraico, é a mesma palavra que vaguear, que andar. Judá ainda anda com o Criador. Por que Judá ainda anda com o Criador? Porque Judá tem as lâmpadas acesas. Elas conseguem enxergar, porque as lâmpadas são a palavra da verdade. Por isso que ela ainda anda com o Criador. Porque Judá está como Enoque, andando com o Criador, prestes a ser arrebatado. Na Bíblia de Jerusalém vai ser mais claro, vai dizer que Judá está andando, ainda está com o Criador. Por quê? Porque Efraim, as 5 virgens loucas, não anda mais com o Criador. Eles estão nas trevas, estão no escuro. E com o santo está fiel. Essa palavra fiel, meus irmãos, do hebraico, ela é Aman. Eu anotei aqui o significado dela. Aman significa firme, permanente, de longa permanência. Significa também prover estabilidade. Por quê? Porque Judá, ela permanece firme, permanece estável. Judá não foi levado pelos ventos de doutrinas, pelos ventos dos demônios. Vocês vão entender neste estudo. Judá guarda a palavra. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora de provação. Judá é prudente. A prudência cerca Judá. Bem-aventurado os que guardam as palavras da profecia deste livro. Eles têm fundamentação. Eles são dogmas. São aprovados. Estão apenas se tornando evidentes. Mas Judá ainda anda com o Criador. E com o santo está fiel. Está Aman. Aman, a palavra fiel, ela vai dar origem à palavra Emet, a palavra verdade. Porque Judá é as 5 virgens prudentes que permanecem com a lâmpada, porque a lâmpada é a palavra da verdade que gera as primícias. Então, para continuar esse estudo, irmãos, os irmãos vão ter que entender agora o que simboliza vinho nas Escrituras. Ao final deste estudo, vai ficar claro no entendimento de vocês. Lucas capítulo 5, versículo 37 ao 39. Eu vou ler com os irmãos. Diz o seguinte: e ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho, o antigo, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Porque vinho, nas Escrituras, significa uma doutrina, uma forma de condução. Primeiro dá-se o leite espiritual. Depois dá-se o alimento sólido. Primeiro nós construímos as bases, para depois dar o alimento sólido. Não pode pegar o vinho novo e colocar no odre velho. Porque quem bebe o vinho antigo, quando experimenta o novo, ele diz, não, eu ainda quero um antigo. Ainda não estou preparado para o novo, ainda quero um antigo, o vinho velho. Aí quando chega o momento determinado que a pessoa amadurece, aí ela está apta a receber o vinho novo. A boa doutrina, a doutrina mais forte, a doutrina que gera as primícias, a palavra da verdade. Por isso que lá em Cantares, capítulo 7, versículo 9, vai dizer que o bom vinho está na boca dos vencedores, daqueles que estarão nas bodas do Cordeiro. A boa doutrina, o Evangelho eterno. Por isso lá em Oséias capítulo 2, versículo 15, irmãos, vocês vão entender agora. Está escrito, e lhe darei as suas vinhas dali, no deserto. O que é que o Eterno está querendo dizer com isso? Que ele vai colocar uva na boca dos crentes? Os crentes vão comer uva aqui no Brasil, durante a tribulação? É uva que o Eterno vai botar na boca de cada crente? Não, meus irmãos. O que o Eterno está querendo dizer ali
é que ele vai dar a boa doutrina no deserto para a igreja que ficar na tribulação, o evangelho eterno. Lá em Cantares 7:2, esse capítulo de Cantares fala dos vencedores nas bodas do Cordeiro. No versículo 2 vai dizer: o teu umbigo como uma taça redonda. Tudo isso tem um significado. A taça redonda, meus irmãos, ela simboliza o bom vinho, simboliza o evangelho da verdade. E por que ela está no umbigo? Por que ela corre o umbigo? Porque o umbigo, meus irmãos, é na altura da cintura. É por onde corre o cinturão da verdade, cingindo os vossos lombos com a verdade. É o cinturão que vem dos lombos, desce até a cintura. É o cinturão da verdade. É tanto que a igreja de Laodiceia, a igreja evangélica, a nudez dela vai ser manifesta na tribulação. Por quê? Porque ela não tem um cinturão, a roupa dela vai cair e a nudez dela vai ser manifesta na tribulação. Mas aqueles que estiverem com a palavra da verdade, eles vão escapar, porque eles são primícias. Importa que as tendas de Judá sejam primeiramente salvas. Efésios 6,14, cingindo os vossos lombos com a verdade. Agora vamos lá para Isaías, capítulo 11, versículo 5. Eu copiei aqui o versículo, diz o seguinte: a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos rins. Agora eu vou mostrar para vocês que a justiça, ela está casando com a verdade. Ela casa com a verdade. A justiça e a verdade, elas se casam. A justiça é o cinto dos lombos, é o cinto que vem dos lombos, e a verdade, o dos rins. Elas se combinam perfeitamente. Por quê, irmão Igor? Que a justiça e a verdade, elas se entrelaçam nas escrituras. Porque a verdade, ela simboliza a palavra da verdade. E a palavra da verdade é ela que gera as primícias. Porque a palavra da verdade faz as pessoas completarem o evangelho eterno, cumprirem o evangelho eterno. E o evangelho eterno é o evangelho da justiça. É tanto que no Santo dos Santos, nas tábuas lá, as tábuas que estavam dentro da arca, elas simbolizam a justiça de Al. Porque aqueles que nascem da palavra da verdade, permanecem na palavra da verdade, eles cumprem a justiça. Por isso que a verdade, ela casa com a justiça nas escrituras. Salmo 119, versículo 142. Vamos ver o casamento da verdade com a justiça, agora próximo ao fim dos dias. Diz o seguinte: a tua justiça é uma justiça eterna, porque o evangelho da justiça é o evangelho eterno. Por isso que Alcha teve que cumprir aqui na terra o evangelho da justiça. Não, Yahuana, tem que me imergir na água, porque convém cumprir a justiça, porque a tua justiça é uma justiça eterna. Estão entendendo, meus irmãos? O final do versículo vai dizer: e a tua lei é a verdade, porque a palavra da verdade é o evangelho da verdade. A tua lei é a verdade, é a palavra, é a lâmpada que vai gerar as primícias. Onde mais, Moigo? Salmo 85:11. Agora vocês vão entender de forma mais completa. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Olha, a verdade e a justiça se entrelaçando novamente. Aqui é uma profecia. Esse salmo aqui é a tribulação. Mas atrás aí vocês vão poder ver os efraimitas, as virgens loucas. No versículo de número 8, eles se convertendo durante a tribulação e a os ensinando, contanto que eles não voltem à loucura. Este verso aqui fala da tribulação, meus irmãos. A verdade brotará da terra. Por quê, irmão Igor? Porque é uma profecia próximo ao fim dos dias e adentrando na última semana de Daniel, na tribulação, a verdade brotaria da terra novamente. E onde é que está isso aí também, irmão Igor? Apocalipse, capítulo 14, meus irmãos. Verso 6. Agora os irmãos vão entender. E vi outro mensageiro, outro anjo, voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra. O evangelho eterno, a justiça, a palavra da verdade está brotando da terra novamente. Vou mostrar um segredo para os irmãos. Essa parte aqui, esse trecho aqui de Ishaial, de Isaías,
fala da tribulação. Esses capítulos, se der tempo a gente vai ver eles. Isaías 43:9 vai dizer: apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga, verdade é o evangelho da verdade. Versículo 10 diz: vós sois as minhas testemunhas. O evangelho da verdade está brotando da terra, meus irmãos. Israel me cercou com engano. Israel, a igreja no geral, Loame e Louamo, católicos e evangélicos, eles estão no engano. Que engano é esse, irmão? Vamos ver aqui nas escrituras. Daniel 8:12 diz o seguinte: e o exército lhe foi entregue, a igreja foi entregue a Roma, com um sacrifício contínuo. Eles tiraram o nome de Yahshua. Eles apresentaram um sacrifício nojento por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Que lançou a verdade por terra foi a Grécia? Não, meus irmãos. Quem lançou a verdade por terra foi Roma, quando ela se apoderou da igreja, quando ela praticou os seus concílios, os concílios de Nicéia, no ano 325, liderado por Constantino. Eles apresentaram outro Mashiach. A igreja apostólica de Éfeso, a igreja de Sardes, elas tinham a verdade, elas tinham o evangelho eterno. Mas Roma veio, e a igreja casou com Roma, e aí Roma lança a verdade por terra. E quando ela lança a verdade por terra, ela tem uma atitude, ela tem uma iniciativa. Qual é a iniciativa de Roma, irmão? Está lá no capítulo 8 de Daniel, de número 25. E pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano. Porque Roma, o Vaticano, a cidade assentada sobre os 7 montes, adornada de ouro e de pedras preciosas, está com cálice de ouro na sua mão, cheio do vinho da sua abominação e da sua prostituição. Que vinho é esse, irmão Igor? O vinho do engano que ela fez prosperar. E hoje a igreja católica, os irmãos da igreja católica e os irmãos da igreja evangélica, eles estão afundados no evangelho do engano. Eles não terão leveza para subir no arrebatamento, neste primeiro arrebatamento. Eles vão ter que ser purificados desse vinho. É por isso que lá em Apocalipse 14:8 vai dizer que o Vaticano deu a beber a todas as nações, a todas as etnias, a todas as igrejas, religiões, do vinho da sua prostituição. Que vinho é esse? O vinho do engano, meus irmãos. Eles estão cercados com engano. Agora eu vou mostrar uma questão para os irmãos. Vou mostrar para os irmãos que o engano da Babilônia, o evangelho do engano, ele age na alma do ser humano. A alma é formada por mente, por emoção e por vontade. O evangelho do engano, ele age na mente da pessoa e domina a emoção e a vontade da pessoa, domina a alma da pessoa. É tanto que quando você vai pregar para uma pessoa que está no vinho da Babilônia, um católico ou um evangélico, quanto mais avantajado o grau do vinho da Babilônia que essa pessoa está embebedada, se você for lançar a palavra da verdade para ela, ela vai se opor a você. Mas a oposição que ela faz não é com a palavra da verdade. Eles não têm argumentos lógicos, eles não têm argumentos científicos, e eles não têm argumento nas escrituras, não. Eles não têm. Os argumentos deles são emocionais. Eles partem para as injúrias, para apelos emocionais. Por quê? Porque o evangelho do engano domina a alma. É um evangelho que foi ensinado nos seus templos, nas suas igrejas, no sistema babilônico. O Eterno até tolerava Sardes, mas Sardes foi rejeitado, meus irmãos. E a igreja evangélica ainda tem muito poder do Eterno, unção do Eterno, mas eles estão manchados com o vinho da Babilônia. E que da mesma forma Tiatira ainda brilha com as obras de caridade, mas eles não estão aptos a serem primícias, porque eles perderam a verdade, a palavra da verdade. Roma tirou deles, e Martinho Lutero não aperfeiçoou sua obra. A palavra engano no hebraico, meus irmãos, a irmã vai colocar o significado aí
ela significa enganar com fraude. Enganar fraudulosamente. Ou seja, é algo que age no entendimento. O Vaticano deu a eles o evangelho da Trindade, colocou no entendimento deles. Eles ficaram com a mente cauterizada. E hoje, se você chega para eles e diz que não existe três, que só existe um, que ele é único, mesmo mostrando as palavras de Yahweh, a Yahweh adorarás e somente a ele prestarás culto, eles não aceitam. Por quê? Porque a mente deles está dominada por este vinho, para que se cumpra as Escrituras. Lá em Jeremias 23, 26, a irmã vai colocar o versículo aí na tela. Fala que o engano ele age no coração. O engano, ele age no coração, porque o coração é a vontade, é a alma. Eles estão embebedados, a sua alma, a sua vontade, a sua razão, pelo evangelho do engano. Agora nós vamos adentrar a parte 3 deste estudo. Efraim me cercou com mentira. Agora vocês vão entender o que é o evangelho da mentira. Eu anotei uma frase aqui. A mentira age no espírito humano e vem através de revelações da mentira. Porque assim como o engano ele age na alma do ser humano, no entendimento, na emoção, na vontade, a mentira não. A mentira vem através de espíritos mentirosos e age no espírito humano. É por isso que os profetas da mentira, os príncipes de Efraim, as doutrinas deles são baseadas no vento. São baseadas em espíritos. Vento do hebraico é espírito, o espírito de um ser personificado. Eles não tiram a sua doutrina da palavra da verdade. A doutrina deles vem do vento leste. Vou mostrar isso para os irmãos nesse estudo. E onde é que está isso aí, irmão? Que a mentira ela age através de espíritos. 1 Reis, capítulo 22, versículo 22. Diz o seguinte: sairei e serei um espírito de mentira na boca de seus profetas. Isso está registrado também lá em Crônicas, 2 Crônicas 18, 21. Onde mais, irmão? Jeremias 23, verso 26. A mentira vem através de revelações de mentira. Jeremias 23, versículo 32. Fala que a mentira vem através de sonhos mentirosos, através de falsas profecias e através de falsas predições do inferno, predições demoníacas. Vocês já observaram que existem aquelas pessoas que têm presságios vindos de espíritos enganadores? A mentira, ela também vem através de falsas predições. As pessoas juram que é o Eterno que está revelando, mas muitas vezes aquelas predições vêm através de demônios. Por isso que lá em Oséias capítulo 12, versículo 1 vai dizer: Efraim se apacenta de vento. Estou usando aqui a Bíblia Almeida, Plenitude. Este verso muda de Bíblia para Bíblia. Fica um verso na frente ou um verso atrás, para que você não se perca. Efraim se apacenta de vento. Por quê, irmão Igor? Porque como está lá em Efésios capítulo 4, meus irmãos, eles são levados por todo vento de doutrina. Ventos, no hebraico, significa espírito, um espírito personificado. Porque as suas doutrinas, elas não vêm da palavra da verdade, vêm através de espíritos mentirosos. Ezequiel 22, versículo 28, fala que a palavra da mentira, ela vem através de falsas predições. Vou estar lendo um versículo aqui para os irmãos compreenderem melhor o que foi que aconteceu no nosso meio. Oséias capítulo 4, versículo 19. Agora vocês vão entender. Um vento, aqui falando dos efraimitas, um vento os envolverá nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios, por causa da sua religião. Que é isso aí, irmão? Fala que Efraim estava de prontidão, pronta para o arrebatamento. As asas estavam prontas, porém um vento a envolveu, as virgens loucas. E aí elas perderão o arrebatamento. Um vento, um espírito, uma doutrina de um espírito mentiroso os envolveu. É tanto que lá em Oséias, capítulo 9, versículo 8 vai dizer: Efraim era vigia junto com o Criador. Ele era vigia,
estava esperando o arrebatamento. É as 5 virgens loucas que esperavam o arrebatamento, foram após a palavra da mentira. Agora vocês vão entender melhor ainda. Salmo 119, versículo 163. Diz o seguinte: abomino e aborreço a mentira, mas amo a tua lei. A mentira, meus irmãos, ela se opõe à verdade. Efraim se opõe a Judá. Quando a pessoa nega a palavra da verdade e se rebela contra a palavra da verdade, ela abre uma porta espiritual para espíritos mentirosos. E estes espíritos que estão agindo na vida de Efraim. Oséias, capítulo 7, versículo 11. Diz o seguinte: porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Por quê, irmão? Porque a doutrina deles, meus irmãos, não vem através do bom entendimento. Não vem através do entendimento, da lógica na palavra da verdade, da lógica espiritual na palavra da verdade. Não. Eles não têm entendimento. Efraim não tem entendimento. Por quê? Porque as doutrinas deles vêm de falsas revelações. Não vem do entendimento. Não é como a Babilônia, que ensinou a igreja católica e a igreja evangélica, os irmãos católicos e evangélicos, com ensinamento, com entendimento enganador. Mas é um ensinamento, foi ensinado na alma, no entendimento. Estão enganados. Eles aprenderam nos seus tempos. Mas Efraim não. Efraim aprendeu a sua doutrina através de revelações de espíritos mentirosos. Oséias 7,13. Diz o seguinte: ai deles, porque fugiram de mim, 5 virgens loucas. Destruição sobre eles, tribulação sobre eles. Porque se rebelaram contra mim, eu os remi. Eles eram remidos, eles estavam na verdade, mas disseram mentiras contra mim. No versículo 14, final do versículo 14 vai dizer: mas contra mim se rebelam. No versículo 16 vai dizer: eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Eles estão enganando. Eles estão multiplicando a mentira, meus irmãos. Em Oséias 12, irmãos, vai dizer o seguinte: e seguem o vento leste. Efraim segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira. Todo dia eles vão recebendo revelações de espíritos mentirosos e vão multiplicando a mentira dentro da igreja. Irmão Igor, o que é vento leste? Fiz uma inscrição aqui na minha colinha e eu vou estar lendo para os irmãos. Vento leste é uma contradoutrina que vem do leste, da Eurochina, da nova ordem mundial, e esparrama dentro da igreja através de documentários, filmes, seriados e youtubers colocados estrategicamente pelo inimigo. Suas doutrinas não se baseiam na palavra da verdade, mas na mídia e em livros apócrifos, misturados com sincretismo, espiritismo e magia. Lá em Colossenses 2,8 vai dizer o seguinte, meus irmãos. Vou ler aqui na Bíblia Jerusalém. Tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo, e não segundo o Mashiach, e não segundo a palavra da verdade. Por quê? Porque eles tiram as suas doutrinas de documentários. Documentários forjados pela ambição. Muitas vezes ali as pessoas estão fazendo documentário, colocam aquele drama para que mais pessoas assistam. E ali eles são levados por aquele vento. Muitas vezes por youtubers. Youtubers que são colocados ali muitas vezes até pelo inimigo. Eles tiram suas doutrinas até de youtubers. Eles tiram sua doutrina da cabala, da magia, dos livros apócrifos, misturados com toda espécie de vinho. Vinho da Babilônia, vinho do espiritismo. Eles tiram as suas doutrinas do sincretismo.
Eles tiram suas doutrinas de todos os lugares. Eles só não tiram sua doutrina do Monte Sião. Eles não tiram sua doutrina da palavra da verdade, da palavra de Masha, da palavra de Yahusha. Eles são imprudentes. Eles estão no escuro, conduzidos pelos ventos, pelo vento leste, pela contra-inteligência que está esparramando dentro da igreja. E as pessoas que não têm fundamentação espiritual abraçam e estão sendo levadas para dentro da tribulação, meus irmãos. Por isso, todo dia multiplica a mentira. Vocês vão entender quem é que está sendo o professor de Efraim nesse momento. Mas em Joel capítulo 1, versículo 8, fala o seguinte: lamenta como uma virgem que está cingida de pano de saco, de arrependimento, pelo marido da sua mocidade. Por quê? Porque eles vão se arrepender da feitiçaria deles. Eles vão se arrepender da rebeldia deles. Só que eles vão se arrepender tarde. Eles vão se arrepender no momento de tribulação. Vou estar lendo aqui para os irmãos Joel, capítulo 1, versículo 5. Diz o seguinte: despertai, ébrios, e chorai, gemei, todos que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. O livro de Joel, meus irmãos, ele fala da grande tribulação. Ele é focado na grande tribulação. Ele não fala na era presente, ele é focado na grande tribulação. Aqui fala de Israel, que está cercado com o engano. Fala também de Efraim, que está cercado com a mentira. Quando eles pararem dentro da tribulação, aí eles vão despertar. Aí eles vão largar o vinho do engano e vão largar o vinho da mentira. Onde mais, mãe? Porque está registrado esse vinho da mentira? Isaías, Ishaial, capítulo 28, versículo 1. Agora vocês vão entender. Vai aperfeiçoar o entendimento de vocês no que concerne ao vinho. Isaías 28:1 diz o seguinte, irmãos: ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai. Por que é como a flor que cai? Porque eles não florescem como lírio, eles não têm a palavra, meus irmãos. Que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eles estão vencidos pelo vinho da mentira. É tanto que lá no verso 7 vai dizer: mas também estes, também. Não é só a igreja católica evangélica que está com o vinho da Babilônia, não, meus irmãos. Existe também o vinho dos efraimitas. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Eles estavam encaminhados, eles estão se desencaminhando. No versículo de número 17 diz: e regrarei o juízo pela linha, quem não cumpriu o evangelho da justiça. E a justiça pelo prumo, vai ter que cumprir, meu irmão, o evangelho eterno, para participar do arrebatamento. E a saraiva, o fogo, a palavra do eterno, varrerá o refúgio da mentira. Tribulação também vai varrer o refúgio da mentira. E as águas cobrirão o esconderijo. Eles agora estão se afogando na palavra. A palavra da verdade está afogando a palavra da mentira. A palavra da mentira já não tem mais força, já está caindo por terra. Tomara que não seja tarde, meu irmão. Eles vão acordar e eles vão despertar, só que já vai ser tarde. Isso está registrado em Salmo 85, versículo 8. Salmo 85 é o salmo da tribulação, meus irmãos. Aqui o Eterno fala que volta a visitar Efraim e a ensinar-lhe as virgens loucas. Os irmãos vão entender aqui, ó. Versículo 8, versículo 7 fala do acordar de Efraim durante a tribulação. Mostra-nos, Ial, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação, porque a salvação passou deles. Judá foi embora. Oséias 1:7, Judá já foi embora. Escutarei o que o Criador Ial disser. Agora eles vão escutar. Na tribulação eles vão escutar. Eles não querem escutar por bem. E agora o Eterno está dando esta palavra de juízo. Estou pregando isso porque eu quero, não. Porque o Eterno mandou esta palavra de juízo para Efraim. Escutarei o que o Criador Ial disser. Agora eles vão escutar na tribulação. Porque falará de paz ao seu povo, paz. E aos seus santos na tribulação.
Contanto que não voltem à loucura, porque eles estão na loucura do vinho da mentira, meus irmãos. Eles estão embriagados nesse vinho. A Igreja Católica e a Igreja Evangélica está no vinho do engano, no vinho do Vaticano. E Efraim, as 5 virgens loucas, meus irmãos, estão no vinho da mentira. Vão dar de cara com a tribulação. Se você está com a palavra da verdade, permaneça, meu irmão. Guarde a palavra da verdade, porque é ela que vai te conduzir à salvação. Deixai entrar a nação justa que observa a verdade. Fica na paz de Auschwitz.